Hoje eu quero falar com você sobre os melhores alimentos para a sua visão. Muitas pessoas acham que comer bem já protege os olhos. E é verdade que alguns alimentos ajudam a manter a vista boa, mas nem todos os alimentos que parecem saudáveis fazem bem para os seus olhos. Na verdade, vou falar de um alimento muito comum que pode estar prejudicando a sua visão sem você saber. Por isso, vamos descobrir quais são esses alimentos que realmente protegem os seus olhos. Qual é o número 1? O campeão absoluto, e como comer para você sentir a diferença. Olá, meu nome é Detera Seravia Lumen, tenho 35 anos e minha missão é ajudar você a cuidar da sua saúde de forma simples e natural. Muitas pessoas, quando pensam em proteger a vista, logo lembram da cenoura, e estão certas. Mas hoje vou te contar sobre outros alimentos poderosos que a maioria das pessoas não conhece. E muitos, quando escutam sobre proteger a visão, pensam logo na cenoura, e com razão. Mas o abacate esconde um poder para os seus olhos que poucas pessoas conhecem. O abacate contém luteína e zeaxantina. Esses são dois antioxidantes, ou seja, dois protetores naturais que vão direto para a mácula do seu olho. A mácula é o centro da sua visão. É a parte que te permite ler, ver televisão e reconhecer o rosto das pessoas. Pense na mácula como centro de alta definição do seu olho. Quando você come meio abacate, essas substâncias protetoras viajam até os seus olhos e formam um escudo natural contra a luz azul. A luz azul é aquela luz que sai das telas celular, computador e televisão. Ela cansa e machuca os olhos com o tempo. E acontece que a luteína e a xantina precisam de gordura boa para o corpo conseguir absorver. E o abacate já vem com a sua própria gordura saudável dentro dele. Ele age como um táxi que transporta esses protetores desde o seu estômago até os seus olhos. Sem essa gordura, você desperdiça grande parte dessa proteção visual. A vitamina E do abacate também tem um papel muito importante. Cada célula da sua retina, que é a parte de trás do olho, está sob ataque constante dos radicais livres. Os radicais livres são como pequenas faíscas ruins que vão danificando o tecido do olho dia após dia. Um abacate médio te dá 20% da vitamina E que você precisa diariamente. E essa vitamina neutraliza essas faíscas antes que elas causem dano permanente. Você pode adicionar abacate nas suas saladas, passar no pão integral ou simplesmente comer com um pouco de limão e sal marinho. Além disso, quando o seu corpo digere o abacate, os nutrientes melhoram a circulação de sangue para os seus olhos. Uma circulação melhor significa que chega mais oxigênio e nutrientes em cada canto da sua retina, e isso se traduz em uma visão mais nítida e menos cansaço visual. Na verdade, hoje sabemos que as pessoas que comem abacate regularmente têm menor risco de desenvolver degeneração macular. A degeneração macular é uma doença que ataca o centro da visão. É a principal causa de perda de visão depois dos 60 anos. A combinação de luteínas e xantina e vitamina E do abacate trabalha como uma equipe de manutenção para a sua mácula. Ela repara o dano diário e previne a deterioração no longo prazo. Agora, um detalhe importante. O abacate deve estar maduro para liberar todos os seus nutrientes. Se está muito verde, os antioxidantes ainda não estão disponíveis. Os antioxidantes são os protetores naturais do olho. Se o abacate está maduro demais, esses protetores já começaram a se perder. O ponto perfeito é quando você aperta de leve e ele cede um pouquinho, mas sem afundar. E aqui tem algo que surpreende muitas pessoas. O abacate também contém gluta, e a gluta é um antioxidante mestre, um protetor muito poderoso que regenera outros antioxidantes no seu corpo. Isso significa que ele não só protege os seus olhos diretamente, também potencializa o efeito de outras vitaminas protetoras que você consome. É como ter um multiplicador de defesas para os olhos. E se o abacate é o guardião da sua vista, o próximo alimento é uma bomba de vitamina C que os seus olhos vão agradecer todos os dias. A goiaba, uma fruta brasileira que contém mais vitamina C do que qualquer laranja ou limão que você conheça. E quando se trata de proteger a sua vista, essa vitamina faz muito mais do que você imagina. Se você corta uma goiaba e come fresca, você dá aos seus olhos 200 mg de vitamina C. Isso é 4 vezes mais do que uma laranja do mesmo tamanho. Mas o que importa não é só a quantidade, é o que essa vitamina faz dentro do seu olho. Os radicais livres, aquelas substâncias ruins que falei, atacam constantemente o cristalino. O cristalino é como uma lente transparente dentro do seu olho. Funciona como uma janela de vidro.
Com os anos e a exposição à poluição, essa janela vai ficando embaçada. É o que chamamos de catarata. A catarata é quando a lente do olho fica opaca e a visão embaça, mas a vitamina C mantém esse cristalino limpo e transparente. Ela age como um limpador interno que elimina as proteínas danificadas antes que elas se acumulem. Por isso, comer goiaba 3 vezes por semana pode atrasar a formação de catarata em até 30%. Isso é muito importante, principalmente para quem já passou dos 60 anos. Mas tem mais. O seu óleo precisa de colágeno para manter a forma certa e ficar firme. O colágeno é como uma estrutura de sustentação do olho. Sem colágeno suficiente, a córnea enfraquece. A córnea é a parte transparente na frente do olho, e quando ela enfraquece, a pressão intraocular pode aumentar. A pressão intraocular é a pressão do líquido dentro do olho. A vitamina C é o ingrediente principal para o corpo fabricar colágeno novo. Quando você come iaba, não está só protegendo o que já tem, também está ajudando a reconstruir os tecidos do óleo que estão desgastados. É manutenção e reparação ao mesmo tempo. Além disso, a goiaba vermelha contém licopeno. O licopeno é um pigmento vermelho, o mesmo antioxidante do tomate, mas a goiaba tem maior concentração. Esse pigmento protege especificamente a retina, que é a parte de trás do olho do dano dos raios de sol. Se você passa muito tempo ao ar livre, no quintal, na feira, na praça, o licopeno da goiaba funciona como os óculos de sol internos. Ele reduz o impacto dos raios ultravioleta nas células sensíveis da sua retina. E aqui vem um detalhe que poucas pessoas sabem. Os flavonoides da goiaba têm um efeito anti-inflamatório. Os flavonoides são nutrientes especiais que combatem inflamação e eles agem especificamente nos vasos sanguíneos do olho. Uma circulação melhor nesses pequenos capilares, que são os vasinhos finos de sangue, significa que todos os nutrientes chegam onde devem. Também ajuda a eliminar os resíduos que se acumulam na retina. Agora, o segredo está em comer ela inteira com casca, se for orgânica, porque é na casca que se concentram muitos antioxidantes. Você pode cortar em rodelas e levar na bolsa como lanche ou bater no liquidificador com um pouquinho de água. Para maximizar a absorção de vitamina C, evite comer goiaba junto com chocolate ou castanhas na mesma refeição. O cobre desses alimentos pode oxidar a vitamina C antes que o seu corpo aproveite. É melhor esperar pelo menos 1 hora entre eles. E enquanto a goiaba é um escudo antioxidante natural, existe um inimigo disfarçado de saudável que pode estar sabotando todos esses benefícios sem você notar. Estou falando dos sucos de caixinha. 5. Aqueles que dizem 100% natural ou sem açúcares adicionados no rótulo. E por que a gente gosta tanto deles? São práticos ter gosto bom, não precisa descascar nem cortar nada. As marcas nos prometem toda a vitamina C da fruta em um copo. Parece a solução perfeita para quem não tem tempo, mas aqui é onde a indústria alimentar nos enganou durante décadas. Quando você espreme uma laranja ou uma goiaba para fazer suco, elimina toda a fibra. E a fibra não é só para ajudar o intestino a funcionar, ela é o freio natural que controla como seu corpo absorve o açúcar. Sem fibra, você está bebendo açúcar líquido, que vai direto para o seu sangue. Um copo de suco de laranja comercial tem a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante de cola. A diferença é que um vem com vitaminas e o outro não. Mas o impacto na sua glicose, no seu açúcar, no sangue, é quase idêntico. E o que isso tem a ver com os seus olhos? Todo. Os picos de açúcar no sangue danificam os pequenos vasos sanguíneos da sua retina. O problema é que os capilares dos seus olhos são tão finos quanto um fio de cabelo. Quando o açúcar sobe rápido, esses vasos inflamam e podem romper. Com o tempo, isso leva à retinopatia. A retinopatia é uma doença dos vasos sanguíneos do olho que pode causar cegueira. É uma das principais causas de cegueira em adultos, principalmente em quem tem diabetes. Mas o problema vai além. Os sucos de processados perdem a maioria dos seus antioxidantes em questão de horas. A vitamina se oxida, se perde. Os flavonoides se degradam. O que você bebe é água com açúcar e uma sombra dos nutrientes originais. As empresas adicionam vitamina C sintética, feita em laboratório para compensar, mas não é a mesma coisa. O seu corpo reconhece a diferença entre o nutriente isolado e o complexo natural da fruta inteira. Além disso, muitos sucos sem açúcar adicionado usam concentrados de fruta. Isso é açúcar disfarçado. Eles evaporam a água do suco, concentram os açúcares naturais e depois reconstituem.
Tecnicamente não adicionam açúcar branco, mas o resultado é um produto com uma concentração de frutose, que é o açúcar da fruta muito alta e antinatural. E o seu fígado processa esse excesso de frutose e converte em gordura. Mas a solução é simples. Come a fruta inteira ou prepare o seu suco em casa e beba imediatamente. Melhor ainda, bata a fruta inteira no liquidificador para conservar a fibra. E se você precisa de algo prático para levar, coloque uma maçã, uma banana ou uma tangerina na bolsa. Os seus olhos vão agradecer. E falando de alimentos que realmente protegem a sua vista, o próximo é um clássico que merece toda a fama. Porque quando falamos de alimentos para a visão, a cenoura é a rainha indiscutível, não é um mito. Essa raiz laranja contém exatamente o que os seus olhos precisam para ver no escuro. O beta-caroteno é o segredo da cenoura. O beta-caroteno é uma substância que o seu corpo transforma em vitamina. A vitamina tem um trabalho muito específico na sua retina. Ela forma parte de uma proteína chamada rodopsina. A rodopsina é o sensor de luz nos seus olhos. Funciona como uma antena que capta a luz. Quando há pouca luz, essa proteína se ativa e permite você ver formas e movimentos na penumbra. Sem vitamina suficiente, a rodopsina não funciona e a sua visão noturna se deteriora. E tem um truque que multiplica esses benefícios. As cenouras precisam de gordura para liberar o seu beta-caroteno. Se você come uma cenoura crua sozinha, o corpo absorve menos de 5% desse nutriente. Mas se você come com um pouco de azeite de oliva ou abacate, a absorção sobe para 30%. É uma diferença enorme. Por isso, ralar cenoura na sua salada com um bom tempero de azeite não é só mais saboroso, é a forma inteligente de alimentar a sua vista. A vitamina das cenouras também mantém a sua córnea saudável. A córnea é a janela transparente na parte da frente do seu olho. Sem vitamina A, essa janela resseca e fica opaca. É o que chamamos de xeroftalmia. A xeroftalmia é uma condição de secura severa do olho que pode levar à cegueira se não for tratada. Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos britânicos comiam cenouras para melhorar a visão noturna deles. Embora a parte fosse propaganda, a ciência confirma que funciona. A vitamina melhora a adaptação dos seus olhos à escuridão em até 50%. Se você dirige à noite ou trabalha em ambientes com pouca luz, as cenouras são a sua aliada. E aqui vem algo que poucas pessoas sabem. A cor laranja intensa da cenoura te diz quanto beta-caroteno ela contém. Quanto mais escuro o laranja, mais nutrientes para os seus olhos. E as cenouras roxas, que são a variedade original, contêm também antocianinas. As antocianinas são os mesmos antioxidantes dos mirtilos. Elas protegem os vasos sanguíneos dos seus olhos e melhoram a circulação. Por isso, se você encontrar cenouras roxas na feira, não hesite em experimentar. E para preparar, vou te dizer que cozinhar as cenouras rompe as paredes celulares e libera mais beta-caroteno. Um purê de cenoura com um pouco de óleo de cocô é uma bomba de vitamina disponível. O calor não destrói o beta-caroteno, pelo contrário, o torna mais acessível. Por isso, a sopa de cenoura é tão nutritiva quanto a cenoura crua e mais fácil de digerir. Além disso, as folhas verdes da cenoura também são comestíveis e nutritivas. Elas contêm 6 vezes mais vitamina C do que a raiz. Você pode adicionar nos seus sucos ou usar como salsinha nos seus pratos. É aproveitar a planta completa para o benefício da sua vista. Então, da próxima vez que você comprar cenouras com folhas, é melhor não jogar fora. E enquanto as cenouras cuidam da sua visão por dentro, existem inimigos ocultos no supermercado, que fazem exatamente o contrário. São os alimentos ultraprocessados. Estão por toda parte. Biscoitos, cereais matinais, comidas prontas congeladas, salgadinhos. Parecem inofensivos, mas são bombas relógio para a sua vista. E por que a gente se atrai tanto por eles? São baratos, duram meses sem estragar. Não precisa cozinhar. Você abre o pacote e pronto. O sabor é projetado em laboratórios para ser irresistível. Sal, açúcar e gordura nas proporções exatas para o seu cérebro pedir mais. Mas esse prazer instantâneo tem um preço que você paga com a sua saúde visual. O primeiro problema é o sódio escondido. O sódio é o sal. Uma única porção de sopa enlatada pode ter 1000 mg de sódio. Isso é quase metade do que você deveria consumir no dia inteiro. E o excesso de sal dispara a sua pressão arterial. Quando a pressão sobe, os delicados vasos sanguíneos dos seus olhos sofrem.
Eles endurecem, estreitam e alguns podem romper, mas o sódio não vem sozinho. Os ultraprocessados estão carregados de açúcar adicionado com nomes que você não reconhece. Chá rico em frutose, dextrose e maltodestrina são disfarces do açúcar. Um iogurte de frutas pode ter 20 gramas de açúcar. Isso são 5 colheres de chá. Nada bom para os vasos sanguíneos da sua retina. E o mais enganador são os produtos light ou sem açúcar. Eles usam adoçantes artificiais como aspartame, sucralose ou acisunfá. Esses químicos enganam o seu paladar, mas não o seu corpo. Eles alteram a sua microbiota intestinal. A microbiota são aquelas bactérias boas que você precisa para absorver os nutrientes que protegem a sua vista. Uma microbiota danificada significa menos absorção de vitamina A, luteína e outros protetores oculares. Além disso, os ultraprocessados não têm nutrientes reais. São feitos com farinhas refinadas, óleos baratos e aditivos, zero vitaminas naturais, zero antioxidantes. Para compensar, as empresas adicionam vitaminas sintéticas, mas o seu corpo nota a diferença. Um cereal enriquecido com vitamina sintética não protege a sua vista como uma cenoura de verdade. É como comparar uma fotocópia com o original. E aqui vem o mais alarmante. Os conservantes e corantes desses produtos geram radicais livres no seu organismo. Lembra dos radicais livres? Aquelas substâncias ruins que atacam os olhos. O benzoato de sódio, os nitritos, o BH, são químicos que o seu fígado precisa processar e eliminar. E enquanto isso, eles criam o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um desgaste que acelera o envelhecimento dos seus olhos. É como jogar ácido suave, mas constante sobre as suas células visuais. A solução não é complicada. Leia os rótulos. Se tem mais de 5 ingredientes ou você não reconhece metade deles, deixe na prateleira. Prepare os seus próprios lanches. Castanhas naturais, frutas frescas, vegetais cortados com pasta de grão de bico. Um pacote de biscoitos custa o mesmo que quilograma de maçãs, mas o impacto na sua saúde é oposto. E enquanto você evita esses inimigos processados, o próximo alimento é um herói inesperado, que pode transformar a sua saúde visual, as castanhas do Pará. Esse fruto seco brasileiro guarda segredos para os seus olhos que a ciência está apenas começando a compreender. As castanhas do Pará contêm o ômega 3 vegetal. O ômega 3 é um tipo de gordura boa que a sua retina precisa como água no deserto. Cada célula da sua retina está envolta em uma membrana feita dessas gorduras. Quando você come um punhado de castanhas, umas 4 ou 5 unidades, você dá aos seus olhos o material para reparar e manter essas membranas. É como trocar o óleo usado de um motor por um novo e de alta qualidade, mas o ômega 3 faz algo mais extraordinário. Ele reduz a inflamação em todo o seu sistema visual. A inflamação é um inchaço, uma irritação nos tecidos. O ômega 3 acalma os vasos sanguíneos irritados, reduz a pressão intraocular, aquela pressão dentro do olho, e protege o seu nervo óptico. O nervo óptico é o cabo que conecta o seu olho ao cérebro. Por isso, se você tem os olhos secos ou irritados com frequência, as castanhas podem ser a sua solução natural. E aqui é onde as castanhas do Pará brilham com luz própria. Elas contêm vitamina E em quantidades que superam as amêndoas. Mas não é qualquer vitamina E. As castanhas têm uma forma especial, chamada gama-tocoferol. Essa versão é particularmente eficaz, protegendo as células da sua mácula, aquele centro da visão. Enquanto outros antioxidantes protegem a superfície, o gama-tocoferol penetra fundo nas membranas celulares. É proteção de dentro para fora. Além disso, as castanhas do Pará contêm selênio. O selênio é um mineral muito importante que funciona como antioxidante. Ele protege as células do olho contra o desgaste diário. As castanhas brasileiras são as mais ricas em selênio do mundo. Por isso, é um alimento tão especial. Para maximizar os benefícios, compre castanhas com casca e parta você mesmo. O ar e a luz oxidam os óleos delicados das castanhas descascadas. Se comprar sem casca, guarde no congelador em um recipiente hermético. O frio preserva os ômega 13 e nunca compre castanhas torradas com sal ou açúcar. O calor destrói os ômega 3 e os aditivos anulam os benefícios. Agora, um truque pouco conhecido, deixe as castanhas de molho em água durante 8 horas antes de comer. Isso neutraliza o ácido fítico. O ácido fítico é um antinutriente que pode bloquear a absorção de minerais. As castanhas de molho são mais digestivas e os seus nutrientes mais biodisponíveis, ou seja, mais fáceis de absorver.
Seque elas no forno em temperatura baixa, se você prefere a textura crocante. E enquanto as castanhas trabalham a sua magia por dentro, o próximo grupo de alimentos te oferece proteção contra a luz azul que bombardeia os seus olhos todos os dias, a couve e as suas primas de folha verde escura. Estamos falando das campeãs absolutas de luteína e xantina, aqueles dois antioxidantes que os seus olhos precisam como escudo contra a luz azul. A luteína e zeaxantina da couve fazem algo único. Elas se acumulam diretamente na sua mácula, bem no centro da sua retina. Elas formam um filtro amarelo natural que bloqueia a luz azul prejudicial. A luz azul é aquela luz que vem das telas, que cansa os olhos. Mas aqui vem o detalhe-chave. Esses nutrientes são lipossolúveis. Lipossolúveis significa que eles precisam de gordura para viajar desde o seu prato até os seus olhos. Por isso, uma salada de couve sem azeite é desperdiçar o seu potencial. Adicione azeite de oliva, abacate ou umas castanhas picadas. A gordura aqui não é sua inimiga, é o veículo que transporta a proteção até a sua mácula. Sem ela, a luteína passa de largo sem ser absorvida. A couve-manteiga supera até o espinastre. Uma xícara de couve tem 23 mg de luteína. É o recorde entre os vegetais. O sabor dela é mais forte, mas tem truques para suavizar. Você pode massagear as folhas com um pouco de azeite e sal durante 1 minuto. Isso rompe as fibras duras e suaviza o sabor amargo. A couve massageada na salada tem um gosto completamente diferente da crua direto do pé. E não estamos falando só de luteína. Essas verduras trazem vitamina K. A vitamina K é essencial para a saúde dos pequenos vasos sanguíneos dos seus olhos. Ela previne as hemorragias microscópicas na retina. As hemorragias são pequenos sangramentos. Elas também contêm folato que reduz a homocisteína no sangue. A homocisteína é uma substância que, quando alta, danifica as artérias, incluindo as que nutrem os seus olhos. É proteção vascular em cada folha verde e a acelga é outra opção. Ela contém betalaínas. As betalaínas são pigmentos que protegem as células do nervo óptico. O nervo óptico é o cabo que conecta o seu olho com o seu cérebro. Manter ele saudável é fundamental. Você pode preparar a couve refogada tradicional com alho e azeite. Pode comer crua na salada depois de massagear. Pode adicionar no feijão no final do cozimento. Tem muitas formas de incluir no dia a dia. E agora vou falar de uma dupla que merece atenção especial: o alho com cebola. Separados são bons, mas juntos se transformam em um remédio natural para os seus olhos. O alho e a cebola estão em todas as cozinhas brasileiras. A gente usa todo dia no feijão, no arroz, no refogado. O alho contém compostos sulfurados. Os compostos sulfurados são substâncias com enxofre, que têm ação anti-inflamatória poderosa. A inflamação crônica, aquela inflamação que dura muito tempo, está por trás de quase todas as doenças oculares. Glaucoma, degeneração macular, veite. A veite é uma inflamação dentro do olho. Todas têm um componente inflamatório, que os compostos do alho podem acalmar. A cebola faz algo único nos vasos sanguíneos da retina. Ela contém quercetina. A quercetina é um flavonoide, um tipo de antioxidante que mantém as paredes dos vasos flexíveis e previne vazamentos. São vasos frágeis que podem sangrar e causar perda de visão, mas a quercetina da cebola fortalece esses vasinhos. E se você quer aproveitar ainda mais o alho e a cebola, corte eles e deixe descansar uns 10 minutos antes de cozinhar. Esse tempo de descanso ativa os compostos benéficos. Depois pode refogar normalmente. O calor moderado não destrói todos os benefícios. Alguns ficam mais fáceis de absorver. Você pode aumentar o uso na comida. Coloque mais no feijão, no arroz, na sopa, no molho de tomate. Quanto mais usar, melhor para os olhos. E não se preocupe com o cheiro. Mastigar uns grãos de café ou umas folhas de hortelã depois ajuda muito. E enquanto essa dupla brasileira acalma a inflamação, o próximo alimento reúne vários benefícios num lugar só: o mamão. Se existe uma fruta que junta quase tudo que os seus olhos precisam, é o mamão. O mamão tem vitamina C igual a goiaba, tem carotenoides, que são substâncias que o corpo transforma em vitamina A, igual a cenoura. É como combinar os benefícios de vários alimentos em um só. O mamão papaya tem 7 vezes mais vitamina C do que a laranja. Já vimos como essa vitamina protege o cristalino, aquela lente do olho, e produz colágeno, mas o mamão não para por aí. Ele também tem muitos carotenoides que ajudam você a enxergar no escuro e mantém a córnea saudável.
Os antioxidantes de um mamão formam uma equipe que protege cada célula da sua retina. Eles especificamente protegem os vasos sanguíneos do óleo, mantêm as paredes flexíveis e previnem vazamentos. E o ácido clorogênico do mamão ajuda a reduzir a pressão intraocular. É prevenção natural para quem tem risco de glaucoma, que é o aumento da pressão dentro do olho. E aqui vem o interessante: o mamão contém papaína. A papaína é uma enzima, uma substância que ajuda a quebrar proteínas dos alimentos. Quando a digestão funciona bem, o corpo consegue absorver melhor todos os nutrientes que protegem a vista. É um círculo virtuoso de saúde, mas preciso esclarecer algo importante. O mamão não é uma cura milagrosa que substitui uma dieta equilibrada. Já vi pessoas comerem mamão todo dia, mas continuarem comendo processados e esperarem magia. Não funciona assim. O mamão é um complemento poderoso, não um substituto. Ele funciona melhor quando você já come frutas e verduras variadas. Uma papaya fresco é o melhor. Escolha os que estão amarelados, meio maduros. Você pode comer no café da manhã de sobremesa ou fazer vitamina. Meio um mamão por dia já faz diferença. Agora, todos esses alimentos trabalham melhor quando você os acompanha com hábitos que protegem a sua vista. E o primeiro é tão simples que parece bobo, mas pode salvar os seus olhos do esgotamento digital. A regra 20 é a sua salvação. Se você passa horas na frente de pelas, a cada 20 minutos, olhe para algo a 20 pés de distância, uns 6 metros durante 20 segundos. Os seus olhos têm músculos ciliares. Os músculos ciliares são os músculos que controlam o foco do olho. Quando você olha a tela horas seguidas, esses músculos se agarrotam em uma posição. É como manter o braço dobrado o dia inteiro. A regra 20 relaxa esses músculos e previne a fadiga visual, que é o cansaço dos olhos. Mas tem mais. Quando você olha para telas, você pisca a metade das vezes que deveria. E sem piscar suficiente, os seus olhos se e irritam. Durante esses 20 segundos de descanso, pisque conscientemente várias vezes. Feche os olhos com força e abra devagar. É como dar um banho refrescante neles. Você pode colocar um alarme a cada 20 minutos até virar hábito. Depois, a luz natural é remédio gratuito para os seus olhos. Passar pelo menos 1 hora por dia ao ar livre reduz o risco de miopia em 40%. A miopia é quando você não enxerga bem de longe. A luz solar estimula a produção de dopamina na sua retina. A dopamina é uma substância que controla o crescimento do globo ocular. Sem luz natural suficiente, o olho cresce comprido demais e você desenvolve miopia. Você não precisa olhar para o sol, só estar fora de casa, caminhar, ler no parque e tomar café no terraço. A sua retina capta luz ambiente e um inimigo da vista é o tabaco. Cada cigarro reduz o fluxo sanguíneo para a sua retina. Os químicos da fumaça atacam diretamente a sua mácula. Os fumantes têm o triplo de risco de catarata e o quádruplo de degeneração macular. Se você fuma, cada nutriente protetor que come luta contra o dano do tabaco. Além disso, a fumaça do tabaco destrói a vitamina C no seu corpo. Os fumantes precisam do dobro de vitamina C, só para compensar, e não é suficiente. Os radicais livres da fumaça causam um dano que nenhum antioxidante pode neutralizar completamente. A única solução real é não fumar. E uma pergunta que costumo receber: quem deve revisar a vista? Os exames oculares são o seu sistema de alerta precoce. Muitas doenças do olho não dão sintomas até que o dano seja irreversível. O glaucoma, por exemplo, rouba a sua visão periférica, que é a visão das laterais, tão devagar que você não nota. E quando afeta a sua visão central, você já perdeu 90% do nervo óptico. Mas um exame anual detecta isso a tempo, quando o tratamento ainda funciona. Não espere ter problemas. Se você tem mais de 50 anos, faça revisão todo ano. E se você tem diabetes, pressão alta ou antecedentes familiares de problemas oculares, comece antes. Um exame completo inclui tonometria, que é a medição da pressão intraocular, fundo de olho para ver a retina e campo visual para testar a visão periférica. São 30 minutos por ano que podem te salvar da cegueira. No final das contas, o mais poderoso de tudo isso é que está nas suas mãos. Você não precisa de receitas médicas caras, nem tratamentos complicados para começar. A sua próxima compra na feira pode ser o início de uma nova relação com a sua saúde ocular. E agora que você conhece quais alimentos são aliados e quais são inimigos, cada escolha conta.
Lembre-se que os seus olhos trabalham para você cada segundo do dia. Eles merecem que você trabalhe um pouco por eles. Com esses conhecimentos e um pouco de constância, você pode manter a sua janela para um mundo clara e brilhante por muitos anos mais. Yeah!